quiser, então a gente vai. Pessoal, alô, muito bom dia, pessoal. Estamos ao vivo e a cores com Fala Doutor. Comigo, Dr. Paulo Viesli. Boa semana para todo mundo, bom trabalho, né? Bom sono, boa alimentação, bom exercício. Para quem fuma, fumar pouco ou parar. E para quem bebe, beber com moderação. Coisa bem boa semana aí, uma semana bem boa, abençoada para todos nós aí, pessoal, tá? Estamos ao vivo e a cores aí, nas mídias sociais, Rádio Cruz Alta, Paulinho Barcelos, que tá de férias merecidas. Paulinho, descansa aí, cara, tá? Muito bom dia a todos vocês aí, né? Também nas mídias sociais, Instagram, Facebook do Dr. Paulo Viesli e aí também aí o Facebook, tá, pessoal? Muito bom dia, estamos aí ao vivo e a cores, né? Paulinho de férias, eu tô aí surfando aí na onda da Rádio Cruz Alta aí do Ponto Crítico aí, tá? Muito bem aí, né, pessoal? Então, mais uma edição do nosso programa, tá? Quem quiser entrar em contato conosco, mandar a sua mensagem, a sua sugestão, é só botar no chat aí do Instagram, do Facebook, que a gente está atento aqui, certo, pessoal? Um abraço, vamos dar aí um abraço e um oi aos nossos patrocinadores do Instituto de Cardiologia e o Laboratório Novitar. Vamos lá. Fala Doutor no Ponto Crítico. Oferecimento Instituto Cruzaltense de Cardiologia, ICA, há mais de 25 anos cuidando do seu coração. E Laboratório Novitar, qualidade nos exames. Laboratório Novitar, Cruz Alta. É isso aí, pessoal, estamos ao vivo e a cores. Vou ligar aqui o meu microfone aqui da lapela, que tinha esquecido de ligar. Muito bem. Acho que liguei, né, nessa tecnologia aqui. Vamos ver se vai funcionar direitinho esse negócio aqui, né? Hoje estou sem a Brenda, essas tecnologias. Isso, ligou. Opa! Ligou. Pessoal, muito bom dia mais uma vez. E aí, semana passada nós falamos sobre a doença de Alzheimer, né? Repercutiu bastante. As pessoas mandaram muitas informações, muitos comentários, porque Alzheimer a gente sempre tem alguém em casa, né? Sempre tem alguém, nós ou sempre tem ou vamos ter na medida que a gente vai envelhecendo. É uma doença que também vai se aumentando aí, né? A gente vai tendo isso aí, né? Essa doença. Quero mandar aí um abraço pro seu Pacífico Mendes de Mendes. Olha, seu Pacífico, um abraço pro senhor aí. E também a dona Lucídia de Mendes, esposa do seu Pacífico. Também um abraço a Yolanda Beatriz Batista e a dona Alvina Franco. Muito bom dia para vocês duas. Também dona Jussara Matana. Eu falei que ia falar um bom dia no rádio, tô falando para vocês aqui, viu? Também Carlos William, muito bom dia a você, Carlos William. A dona Erotilde de Ávila Carvalho e a dona Helenice e a dona Cleonice, né? Elas adoram o programa, ficam ali escutando o programa, ficam ali comentando e é muito legal. Quando a família comenta o programa é muito legal, tá, gente? Né? Que uma das nossas funções, né? Levar conhecimento, informação com segurança, com responsabilidade e ética para a família, para toda a família aí cruzaltense e também Rio Grande do Sul, Brasil afora e até no exterior aí, né? Nós temos gente na Alemanha, gente em Portugal, Estados Unidos, muito legal, muito legal. Também a dona Jussara Botari. Muito bom dia para a senhora, dona Jussara Botari. Eu falei que ia falar. Também dona Fátima Borges e a dona Leci Daltroso. Olha, dona Fátima, um abraço para a senhora, dona Fátima Borges, a dona Leci Daltroso. Minha amiga, faz tempo que eu não vejo ela, né? E também Cláudia D'Ambrosio. Claudinha, querida, um abraço para você aí. Amiga de infância da minha irmã, fica
lá grudada lá no rádiozinho, lá escutando o programa. E bom dia a todos os outros, né? A todos vocês que estão aí. Se hoje eu não falei o nome de vocês, outro dia eu falo, né? A gente vai falando ao longo dos anos aí, ao longo dos meses, das semanas e dos anos, se Deus queira, assim que nós continuamos aí, né, pessoal? Então, muito bom dia. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês pra gente trazer aí informações, né? Informações seguras, tranquilas aí sobre saúde. Ainda mais hoje em dia, muita fake news, muita notícia aí duvidosa, muita propaganda enganosa que fica querendo enganar as pessoas, né? Muito bem, e o programa de hoje, como eu já anunciei anteriormente, é sobre fibromialgia, uma doença do além, né? Literalmente uma doença do além, né? Uma doença chamada fibromialgia. Também é uma doença muito frequente, é uma doença que incomoda muito, uma doença que machuca muito as pessoas, diminui qualidade de vida, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. É uma doença que prejudica bastante no dia a dia, na rotina, né? E a gente vai aí falar um pouquinho aí sobre fibromialgia. Quero dar um bom dia a você que está aí no Instagram me seguindo agora ao vivo e a cores, tá? Hoje nós estamos aqui trabalhando sozinho aqui. A Brenda teve um compromisso, né? Então eu tô no peito e na raça aqui, né? Vamos lá. Pessoal, fibromialgia é uma síndrome de dor crônica. Uma dor crônica generalizada, ou seja, em tudo quanto é parte do corpo dói, viu? Caracterizada por dores musculares, também articulares, difusa, ou seja, não tem uma predileção. Pode ser ombro, pode ser mão, pode ser perna, pode ser costela. Aonde tem osso e músculo acaba doendo. Também a pessoa, ela refere, melhor dizendo, tá? Fadiga persistente, sempre cansada, né? Isso, muitas vezes as pessoas chamam de preguiça, tá com preguiça, faz alguma coisa, né? Mas é uma fadiga persistente que tem. Também alterações do sono, as pessoas têm dificuldade de dormir, justamente por causa da questão das dores, né? Porque a dor é manhã, tarde e noite, a dor não dá folga, tá? A dor não dá folga aí, tá? Tem várias pessoas nos acompanhando ao vivo, que nem a Jussara Lopes Campos está nos acompanhando ao vivo, entre outros tantos aqui que eu não consigo dar conta aqui de tanta gente nos acompanhando, e eu preciso aí falar o conteúdo do programa, que é muito legal. Pois é. E além do mais, as pessoas têm uma dificuldade, frequentemente piora, porque as pessoas ficam ansiosas, ou então as pessoas já são ansiosas e acomete a doença da fibromialgia. Isso então deixa a pessoa mais ansiosa, dói mais, e muitas vezes também associada à depressão. Então, além da ansiedade, também está associada à depressão. Tem muita gente que tem depressão e não tem fibromialgia, mas as pessoas que têm fibromialgia, na medida que a doença vai avançando, acabam ficando então ansiosas ou depressivas. E nada impede que a pessoa seja depressiva e ao longo do tempo aí acaba acometendo também fibromialgia. Não é legal, tá? Não é legal, certo? E é uma doença que não é uma inflamação, ela não é uma inflamação nas articulações, também não é uma doença autoimune, né? Quando o nosso organismo combate as nossas próprias estruturas, que nem a doença do lúpus, tá? E ela também não é uma doença degenerativa, que nem as artroses, as artrites, tá? É uma doença que ela é considerada. Então, mas que doença é essa, né? Se não é inflamação, não é degeneração, né? Não é artrose, não é artrite. Isso aí o quê? Muita gente falava que era frescura, né? Isso aí é frescura, isso aí não tem o que fazer, isso aí porque é ansiedade, isso aí porque é depressiva. Não é, tá? Não é. Antigamente, quer dizer, até um pouco certo tempo atrás, as pessoas achavam que era doença psíquica relacionada ao psique, né? E não é, tá? Não é. É uma doença de fato, né? E que ela
ela é um distúrbio na modulação central da dor. O nosso cérebro tem um centro responsável pela dor, que ele modula a dor. Tem pessoas que têm uma certa resistência para a dor e tem pessoas que sentem uma hiperalgesia, ou seja, um excesso de dor. Então, na fibromialgia, nos centros regulatórios da dor, né, o cérebro, ele interpreta qualquer estímulo como algo doloroso. Então ela fica achando que é doloroso, que aquilo é um processo, que aquilo é uma dor, uma doença. Então, muitas vezes, um estímulo que é normal, o cérebro interpreta como algo ruim, dor, e ele dói e ele faz doer. Por exemplo, o fato de você escorar o braço na mesa. A gente sente a mesa, a gente sente tranquilo a mesa, né? Mas o cérebro das pessoas que têm fibromialgia interpreta isso como algo ruim ou como algo doloroso, e a pessoa dói. Então dói ao pegar as carnes, dói ao se mexer, dói ao caminhar, dói. Então a pessoa, ela sofre. Então tem pessoas que sofrem muito, tem pessoas que sofrem mais ou menos, tem pessoas que sofrem pouco. Então depende muito do grau de acometimento, de distúrbio dos centros de modulação no cérebro da dor, tá? Então é doença, sim, não é frescura, não é dengue, não é dengo. Falar em dengue, pessoal, né, vamos cuidar aí com essa chuvarada aí, com essas coisas e tal, vamos cuidar aí, né, esse restoio de verão aí, vamos cuidar dos mosquitos, né, zero mosquito. Muito bem, e como que acomete as pessoas? Qual é a prevalência disso, né? No mundo, em torno de 4% da população, tá? No Brasil também é em torno de 4% da população. Imagina, se nós somos, quero dar um abraço ao meu amigo Fernando Rosenberg, queridão, pra ti, Fernando, tá? Saudade de ti aí, viu, né? Nossas andanças aí, tomara que a nossa vida se cruze de novo, viu? Você é um cara muito legal e eu gosto muito de ti. Muito legal. Pessoal, então, de mais ou menos 5%, de 4 a 5% da população, né? É bastante, gente, é bastante, tá? Não é pouca coisa, né? E acomete principalmente mulheres, em torno de 80 a 90% das doenças são mulheres, tá bom? E geralmente de 30 a 55 anos. Não se sabe bem por que é dessa faixa etária dos 30 aos 55 anos, e ainda também não se sabe por que está relacionado diretamente aí ao sexo feminino, né? Ao gênero feminino. Então a gente fica nessa coisa assim, geralmente são mulheres jovens até mais ou menos a idade de 50, 60 anos, né? Então isso são coisas que acabam acometendo bastante essas pessoas. Elas diminuem a qualidade de vida, estão sempre com dor, tá? Então imagina o humor, né? Imagina o humor dessas pessoas com dor crônica, sempre com dor, né? Então, manhã, tarde e noite, à noite para dormir tem dificuldade por causa da dor, não tem posição que se ajeite, vira para um lado, dói, vira para o outro, continua doendo, deixa a pessoa nervosa, deixa a pessoa triste, angustiada, estressada, né? Por isso que muitas das pessoas que têm fibromialgia acabam evoluindo ou com ansiedade ou depressão, ou aquelas pessoas que têm ansiedade, depressão e acabam desenvolvendo a fibromialgia ficam mais ansiosas e mais depressivas, né? É algo bastante desgastante, né? E como eu disse anteriormente, mas é importante que se repita, não muito antigamente, né? Um tempo atrás se achava que era frescura e se achava que a doença estava diretamente relacionada com a ansiedade. Com ansiedade, né? Não é uma doença, tá? É uma doença de difícil manuseio e também é uma doença difícil, porque ela não é inflamação, que nem artrose, artrite, né? Então fica difícil fazer o diagnóstico, tá certo? E ela não é aquelas doenças que deixam as pessoas com as juntas grossas, que nem a artrose, ou então com os dedinhos deformados, que nem a artrite reumatoide, né? Então isso é uma
uma coisa que machuca bastante, tá? Muito bem, o que acontece no cérebro das pessoas que têm a fibromialgia? O que acontece? Há alterações na neurotransmissão. O que é neurotransmissão? São substâncias que se comunicam de um neurônio que constituem as células do nosso cérebro, a outra são alterações de neurotransmissão, geralmente daquela substância chamada serotonina, noradrenalina, dopamina, são moduladores, né, do nosso funcionamento cerebral. Então há uma alteração, né, e também um aumento de uma substância especial chamada substância P no líquor e uma redução dos mecanismos regulatórios da dor. Então, aquilo que regula a dor, ocorre então um prejuízo, né? Ocorre uma alteração na modulação que reduz. Então, muitas vezes as pessoas têm dor em excesso para um estímulo muito pequeno, né? Ou seja, uma picada de um mosquito, nossa, fica uma dor muito mais forte do que o habitual daquelas pessoas que têm a fibromialgia. Então, trata-se de um fenômeno de sensibilização central, tá? De uma alteração na sensibilização central, né? Isso é algo assim que deixa a pessoa bastante prejudicada, né? São coisas assim que no dia a dia as coisas ficam mais complicadas, né, gente? Porque, vamos e convenhamos, né, pessoal, conviver com dor o tempo todo não dá, né? Quando você convive com um chato o tempo todo, o que você faz? Você se afasta do chato. Você manda o chato lá para, né? Ou então você se afasta do chato ou da chata, se afasta um pouco, depois, né, volta e vai administrando. Agora, como conviver com alguma coisa que é o tempo todo, manhã, tarde e noite, inclusive durante o sono? Muito difícil. É muito difícil, bastante difícil, tá? Não é fácil. A gente tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita paciência. A coisa aí não é tão simples, tá? A coisa não é tão simples. Então, o pessoal está entrando na live agora. Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Nós estamos falando ao vivo e a cores aí no Instagram, dentro da rádio, os estúdios da Rádio Cruz Alta, e nós estamos falando sobre fibromialgia, tá? Que é uma doença crônica, não degenerativa, não inflamatória, que acomete aí 5% da população e deixa as pessoas bastante estressadas, porque é uma dor do tempo todo, dor nas carnes, nos músculos, né? E isso prejudica bastante, né? Enfim, como que você faz o diagnóstico, né? Como que você faz o diagnóstico? Já que não interferem em várias coisas, como que a gente faz o diagnóstico? A gente, digo os médicos, né, faz o diagnóstico, tá certo, pessoal? O diagnóstico é estritamente clínico. Como assim clínico? Não existe, não adianta pedir tomografia, ressonância, não adianta pedir raio-x, não adianta pedir exames de sangue, marcadores inflamatórios, eles vão vir sempre normais ou negativos, tá? Ou então com as alterações usuais de acordo com a idade, tá? Mas tudo dentro da faixa da normalidade. E quando que a gente considera fibromialgia? Porque dor toda hora a gente tem. Digo mais, a partir dos 50 anos, 70% das pessoas têm alguma dor crônica. Tá? Então, a partir dos 50 anos, de cada 10 pessoas, 7, de cada 100, 70, ou seja, 70% das pessoas têm aí, eu estou dando um aceninho aqui no Instagram. Então, tem dor crônica, dor no quadril, dor no tornozelo, dor no ombro, né, dor no joelho. Sempre que alguém tem uma dor crônica, por exemplo, eu tenho uma dor crônica no meu ombro esquerdo, muito relacionado com a maneira como eu durmo, que acaba estressando o meu ombro, então eu tenho que ter uma posição adequada para deitar, senão acaba sobrecarregando o ombro e dói. É uma dor crônica, já vai fazer já 3, 4 anos que eu tenho essa dor, volta e meia ela melhora, volta e meia ela não melhora, tá? Então isso aí não é fibromialgia, são dor localizada crônica, mas ela é localizada. A dor da fibromialgia, gente, ela é difusa.
Ela é espalhada. E pelo menos, né? Ela tem que o camarada tem que ter pelo menos 3 meses de dor difusa, né? Ora dói mais um pé, depois uma mão, dói os dois juntos, e depois assim os ossos, os músculos. E tem pessoas que dói tanto que elas não conseguem localizar onde dói. Onde dói, tá? Ela dói bastante, ora uma coisa a menos, ora uma coisa a mais, mas ela está sempre com dor, pelo menos 3 meses, associado à fadiga. O que é fadiga? Aquele cansaço que a gente está sempre arrastado, demorado. Eu até brinco, né, com aquela sensação que está com o freio de mão puxado, né? Então, para quem não dirige, fica meio estranho esse paralelo que eu fiz, essa associação. Mas é aquela fadiga, é aquele cansaço, né? Você tem que lavar a louça, mas você está cansada. Você tem dificuldade de fazer força nas mãos para torcer um pano, tem dificuldade para passar um pano na casa, para varrer. Então você está sempre cansada. Os membros parece que é cansado. É como se a gente tivesse feito uma academia, para quem já faz academia, né? E deu uma forçadinha, no outro dia fica dolorido, fica com as pernas cansadas, os braços cansados, pesados. Só que para quem tem fibromialgia, isso é direto, tá? Isso é o tempo todo, tá certo? Então, além das dores difusas, né, no corpo inteiro, mais que 3 meses, associado ao cansaço e também associado à falta de sono, ou melhor, não é a falta de sono, mas a dificuldade de sono. Não dorme direito, gente, não dorme direito. Como é que vai dormir direito cheio de dor? Não dorme, acorda de noite com dor, vira para um lado, adormece, mas não é aquele sono reparador, não é aquele sono profundo, onde a gente dorme, relaxa, descansa, depois sonha, né? Volta de novo. Então a gente vai fazendo os ciclos do sono, né? Então são essas 3 principais características associado. Então, além das características de dores crônicas mais que 3 meses, ao sinal de fadiga, cansaço e a dificuldade de sono, está associado então à ausência de alterações nos exames. Então, o exame de sangue, nós não conseguimos marcar se a pessoa tem alguma inflamação, tem alguma alteração, se tem aquela doença lúpus ou aquela outra doença também chamada artrite reumatoide, né, que são doenças de reumatismo, né? Então, nos exames de sangue mostram que tem ausência desses marcadores, ou seja, marcadores negativos para inflamação, para artrite, para lúpus, né? Então, fica uma coisa assim nesse sentido. Então, e não há alterações no raio-x, na tomografia, na ressonância, não há essas alterações aí. Então, esse é o diagnóstico clínico, é clínico, tá? Então, a gente não adianta pedir exames, a gente até pede, né, para excluir doenças. No momento que a gente exclui as doenças, aí ficou caracterizado como fibromialgia. É muito comum, tá, a gente comparar a fibromialgia com artrite reumatoide, que é o reumatismo no sangue, que as pessoas falam, né? E também a doença lúpica, o lúpus eritematoso sistêmico, que ainda em dia nós vamos falar sobre essas duas aí, que são doenças reumatológicas, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, uma outra pergunta que as pessoas falam, antes de nós entrarmos no nosso intervalo aí, se existem exames específicos para o diagnóstico. Eu acabei de dizer que não, né? Infelizmente não existe exame específico, né? Não existe. Muitas pessoas não acreditam nisso, vão indo de médico em médico, fazendo um monte aí de exames, né? Quero dar um abraço também à dona Joana da Costa, a professora Joana da Costa, que entrou aí, que está ao vivo conosco, certo? A Juliane Ferreira também está ao vivo e a cores conosco aí. Um abraço para ti, Juliane. A Simone deve estar junto ali com a Juliane e junto lá com a professora Joana da Costa, lá toda a Escola Cooperação. Muito legal, uma escola sintonizada no programa, tá, pessoal? Muito obrigado. Tá? Pessoal, então,
não existe exames, mas nós sempre pedimos exames para excluir outras doenças, certo? Quais são esses exames, né? Então são doenças inflamatórias, a gente sempre pede um hemograma para ver se não tem uma certa infecção ou inflamação, a gente pede exames da tireoide, processos inflamatórios, né? A gente pede as provas da função hepática, provas da função renal e também as sorologias reumatológicas, para ver se tem uma doença reumatológica, principalmente o lúpus de artrite reumatoide, tá bom? Também a gente acaba pedindo aí outros marcadores enormes, tem que afastar qualquer doença. Quando todos esses marcadores vierem negativos, a tomografia, raio-x, ressonância negativos, e a pessoa está sempre com dor, está feito o diagnóstico de fibromialgia, ainda mais principalmente se é a mulher e nessa faixa etária dos 30 aos 50 anos, tá bom, pessoal? A Jaciane Daltroso entrou também na nossa live, muito obrigado a você, um abraço aí, muito obrigado. Tá? Pessoal, nós estamos preparados, nós estamos aqui, vamos fazer já, é isso, Joãozinho, fazer já o nosso intervalo. Joãozinho, o operador, está aqui me ajudando, porque, assim, vamos e convenhamos, né, pessoal, eu gosto de fazer o programa, mas não sei nada da operação dessas máquinas do além aqui, da rádio aqui, né, que por sinal a rádio está em reforma, e logo a gente tem umas grandes novidades, mas eu não posso falar nada, vai ficar muito legal, uma baita rádio, já é uma baita rádio agora com a reforma, então, muito legal. Vamos lá, chega de papo furado e vamos aos nossos intervalos comerciais. Já voltamos com Fala Doutor, Dr. Paulo Vieseli, e hoje estamos falando dessa doença que acomete muita gente, machuca muita gente, sobre fibromialgia. Já voltamos. Estamos de volta com o Ponto Crítico. De volta com Fala Doutor. Comigo, Dr. Paulo Vieseli. Pois é, pessoal, para quem aí tá sintonizando agora, nessa segunda-feira aí, preparando a boia, arrumando aí a casa da bagunça do final de semana, ajeitando as crianças para a escola, né? Muito bem, nós estamos falando sobre fibromialgia, né? Uma doença que acomete muita gente, pelo menos 5% da população. É bastante gente, tá, pessoal? Cruz Alta tem 60 mil habitantes, 10% é 6 mil, 5% é 3 mil. Então nós temos 3 mil cruzaltenses. Gente, 3 mil não é pouca gente, tá? É bastante gente, viu? Né? 3 mil, pelo menos 3 mil cruzaltenses aí com essa doença fibromialgia. Não é fácil conviver com dor o tempo todo. Não é fácil. Para isso que não só a pessoa tem que saber disso, mas a família inteira, os amigos inteiros, todos os amigos, no trabalho também, tem que saber o que é fibromialgia para poder entender, compreender o portador da fibromialgia, né, pessoal? Porque são pessoas que sofrem, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas que sofre, né? Não é fácil, né? A dona Soleni e o seu Valcir ligaram para nós aqui. Ela é portadora de fibromialgia, ela quer saber sobre o tratamento. Muito obrigado pela ligação de vocês, tá bom? E já a gente vai dar a resposta para vocês. Nós vamos conversando aqui, nós vamos seguindo aqui o roteirinho que eu fiz para ficar melhor, né, o nosso programa, tá bom? Muito bem, nós falamos então que não existem exames que façam o diagnóstico. O diagnóstico é por exclusão. Como assim exclusão? A gente vai excluindo as doenças, depois que não acha nada, pelas características clínicas, fica elencada então a doença fibromialgia, tá bom, pessoal? Né? Então, dá para se confundir com as três principais, que é a artrose, artrite e o lúpus eritematoso. A artrose é envelhecimento, que a gente chama de degeneração das articulações, geralmente por mau uso, né? Uso repetitivo da articulação. Então, são pessoas que mexem muito as mãos ou os braços, acabam então tendo esse desgaste importante, né? Então, desgaste de joelho, desgaste de quadril, desgaste de tornozelo, desgaste dos dedinhos, dos ombros, que nem as costureiras
pessoas usam muito os ombros, né? E os cotovelos acabam desgastando, tá certo? Então isso é artrose. Artrite é quando tem inflamação, tá? Inflamação nas articulações, ficam os dedinhos tortinhos, deformados. Isso tudo a gente faz o diagnóstico através de exames de sangue, raio-x, ressonância dos ossos, assim por diante. E também outra doença reumática, que é o lúpus, também pode acometer as articulações também. Mas isso se detecta nos exames de sangue, se detectam nos raio-x, ressonância e tomografia. Já a fibromialgia não, tá? A gente não consegue detectar, por isso então que ela é uma doença, por isso que ela é uma doença então de difícil detecção, difícil diagnóstico, que ela é clínico, né? Que é clínico. E as pessoas acabam desconfiadas, acabam achando que é uma doença psíquica, que nem eu já falei, acabam achando que é uma doença psicológica. Não é, tá? Não é uma questão psicológica, né? Muitas vezes fala, isso é que nem eu já falei, né? Isso é frescura, sei o quê, vai lavar a louça que passa, arranja um serviço que passa, vai arranjar o que fazer e isso passa. Não é bem assim, tá? É uma doença sim, e isso aí é uma questão que, claro que a alteração psíquica, né? A alteração psíquica piora a doença, claro. Qualquer doença piora com alteração psíquica. Por exemplo, se a pessoa tem doença do coração, doença de pulmão, doença de intestino e a pessoa é ansiosa ou depressiva, isso pioram as doenças, tá? Isso aí para qualquer doença, para quem é hipertenso, para quem é diabético, qualquer alteração psíquica, tipo ansiedade e depressão, a doença aí é pior, tá? A Brenda tá ao vivo e a cores conosco. Brenda, acho que tô dando conta aqui do recado. Vamos ver se a coisa tá dando certo aí. Um abraço para ti aí, viu? Então acontece uma alteração realmente. Agora tem alguns exames, tá? Tem alguns exames que de fato a gente consegue ver a doença, principalmente nas neuroimagens, tá? Quando a gente faz ressonância magnética ou tomografia com emissão de pósitron, tá? Ou SPECT cerebral, são máquinas, ou espectroscopia por ressonância, são exames de alta sensibilidade, muita sensibilidade, são exames ultramodernos. Esses assim, eles acabam detectando alterações no fluxo sanguíneo e no metabolismo, justamente ali na falta de alteração da ativação neuronal, que nem eu falei. Por isso que é considerado uma doença neuronal, por isso que é considerado sim uma doença, né? Então, os estudos modernos, as alterações modernas acabaram então demonstrando que de fato existe ali alterações cerebrais. Por exemplo, as pessoas que têm fibromialgia, elas possuem maior ativação no córtex. Para quem gosta de estudar, já pode dar uma lida ali, né? No córtex somatosensorial. São alterações de fato onde ocorre ali nos centros na modulação da dor. Também ocorre uma hiperatividade da ínsula. A gente não acaba falando muito isso, que são termos técnicos chatos, médicos, que muitas pessoas não entendem e acaba ficando uma coisa meio professoral, então por isso que a gente acaba não falando, mas que tem alterações cerebrais sim, e essas alterações são detectadas com exames muito modernos, tá bom? E obviamente que se você faz os básicos e você tem a clínica, esses exames não precisam, tá? Comprovar que o camarada tem a fibromialgia, mesmo porque a maior parte das cidades não tem esses exames são mais sofisticados, só em grandes centros, tá bom? Aqui em Cruz Alta, por exemplo, nós não temos esses exames, tá? A gente não tem a tomografia com emissão de pósitron, tá? A gente não tem espectro cerebral, a gente não tem espectroscopia por ressonância, tá? E nem ressonância magnética funcional, nós não temos isso, tá? E também não precisaria, tá? Não precisaria porque a clínica é rica, os exames de sangue acabam afastando as outras doenças, por isso então que acaba ficando a fibromialgia, né?
Mas então, o que realmente acontece no nosso cérebro? Para eu falar de novo, né? Os estímulos leves, as dores leves, né? Elas causam muita dor. O nosso cérebro lê erroneamente o estímulo da dor, tá? O nosso cérebro processa estímulos normais como se fossem nocivos. Então, por exemplo, quem está me vendo no Instagram aí ou no Facebook, na medida que eu boto uma ponta de caneta na mão, eu sinto a ponta da caneta, mas para quem tem fibromialgia, dói muito, é muita dor. Então, uma alteração na maneira como o cérebro ele interpreta a dor. Ele interpreta exageradamente a dor, tá? É uma desregulação. E aí, como é que nós podemos tratar? Como é que nós podemos tratar isso aí, né? Como é que é o tratamento? Como é que é o tratamento disso, né? Então, cura não tem. Infelizmente, cura não tem, mas tem aí controle da dor. Dá para controlar sim. Ora nós conseguimos controlar mais, ora a gente consegue controlar menos, tá bom? Então tem várias medicações que diminuem a sensação de dor. Diminuem bastante, alguns mais, outros menos. Vocês sabem assim que os remédios, horas elas funcionam muito bem para algumas pessoas e ora não funcionam nada para outras. Então por isso que a gente vai tentando. Que nem remédio para pressão. Tem remédio para pressão, por exemplo, que não funcionam em algumas pessoas, tá? E tem outros remédios que funcionam muito bem. Então, por isso que muitas vezes nós médicos vamos tentando outra, conforme a característica de cada pessoa. Tá? Então, por isso que não existe um único remédio, existem vários remédios, tá? Então, geralmente, são remédios que a gente toma. Por exemplo, tem vários remédios que eu vou falar do ponto de vista de conceito, eu não estou indicando remédio, nem estou prescrevendo remédio ao vivo e a cores, porque é antiético. Só para a gente ver, tem um remédio que é muito usado, é muito comum, né? Que é a mitriptilina, a duloxetina, tá? A pregabalina, a gabapentina, né? São outros remédios que geralmente tem algum mais efeito, né? Tem outros, mas esses são os mais comuns, tá? A mitriptilina é um dos mais usados, que é um dos mais antigos, tá? Um dos mais antigos. Depois tem os modernos, que nem a duloxetina, a pregabalina e a gabapentina, que dão uma amenizada, tá? Tirar totalmente não, tá? E não adianta tomar anti-inflamatório, tá? Muito cuidado, inclusive, com anti-inflamatório, tá? Então, não adianta tomar anti-inflamatório. Por quê que não adianta tomar anti-inflamatório? Porque não é uma doença de inflamação. Então, tu não vai dar um anti-inflamatório para onde não tem inflamação. A coisa não resolve, tá? Não resolve. Um abraço aí para o nosso amigo João Augusto Teles. Um abraço a você. Estamos ao vivo a cores aí no Fala Doutor, na Rádio Cruz Alta, dentro do Ponto Crítico, falando aí sobre fibromialgia aí, né? É uma coisa bem importante. Então, não adianta dar aí, no caso, anti-inflamatório. Claro que remédios para a dor aliviam. No caso, por exemplo, de pirona e outros remédios para dor acabam aliviando, tá certo? E tem também as questões aí do tratamento não farmacológico, que, a meu ver, é o principal. Por isso que eu estou falando por último. Ao meu ver, o tratamento não farmacológico é o principal. E, gente, adivinhe você qual é um dos melhores tratamentos não farmacológicos. Adivinha qual que é? Sim, exercício físico. Exercício físico, tá? Eu até brinco com as pessoas que têm fibromialgia, né? Para levar a dor para fazer exercício. Leva a tua dor para fazer exercício. Leva o teu cansaço para fazer exercício. E as pessoas melhoram bastante, né? Melhoram bastante. Então, durante o exercício dói, a força muscular é menor, a pessoa tem que fazer mais força, a pessoa tem que fazer tem que estar mais disposta. A gente já tem preguiça no geral para fazer exercício. Eu confesso para vocês, eu morro de preguiça de fazer exercício. Eu faço por obrigação com o meu corpo, né? Eu faço por obrigação, né? Porque fazer força, fazer alongamento, fazer corrida, fazer caminhada, ou nadar, ou fazer um futebolzinho, um vôlei, uma bicicleta, eu tenho preguiça, mas eu faço por obrigação.
E além de eu fazer por obrigação, quando eu faço, eu sinto o efeito benéfico que é. Me sinto melhor, diminui a minha ansiedade. Sim, eu tenho bastante ansiedade, eu controlo mentalmente com exercício físico. Então, diminui a minha ansiedade, melhora a minha disposição, melhora a minha dor crônica do meu ombro, melhora a minha postura, melhora a minha musculatura, né? Então, por isso que eu faço exercício. E qual exercício que facilita bastante para diminuir a fibromialgia? Não tem muito o que inventar, só aqueles 3 componentes: o aeróbico, ou seja, uma caminhada, uma hidroginástica, bicicleta, tá bem? Fortalecimento muscular, musculação. Alguém vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para ir numa academia fazer musculação. Mas tem as academias ao ar livre nos bairros e é bem legal, tá? Ali eu frequento a academia ao ar livre ali do EASA. Eu adoro ir ali, tá cheio, sempre tem gente ali fazendo, muito legal. Então aquelas academias ao ar livre já tem bastante exercício que é fundamental. Eu, quando fui vereador, nós conseguimos verba ali com o deputado Alceu Moreira e o do nosso deputado Pedro Westphalen para colocar 10 academias nos bairros, né? Foi muito legal. E tem que colocar mais, vamos colocar mais ali. E outro exercício que é fundamental, além da musculação, além do exercício aeróbico, é alongamento. Alongar bastante. Fazer bastante alongamento. Alongamento, eu brinco com as pessoas, né? Alongamento de colégio, aquele alongamento que a gente fazia no colégio, né? Baixa para cá, baixa para lá, né? Se você tem dúvida, você tem o Google, você tem aí a internet, é só você colocar assim, exemplos de alongamentos para se fazer em casa. Exemplos de alongamento para fazer em casa. Tem uma infinidade de programas de alongamento e é muito legal, né? Muitas vezes as pessoas ficam aí em casa, no sofá, ali na sala, vendo televisão, ou então ali no celular, perdendo tempo, com uma postura, e as pessoas ficam sentadas erradas, deitadas erradas, com má postura, muito tempo no celular, acaba ficando ali com dor no pescoço, dor de cabeça, né? Em vez de você ficar o tempo todo sentada num sofá ou numa cadeira, vamos fazer alongamento. Tem gente que faz alongamento no chão, tem gente que faz alongamento no tapete e tem gente que faz alongamento na cama de manhã cedo. Aproveita ali que tem o colchãozinho que é mais macio, né? Você pode fazer alongamento. Puxa uma perna para cá, puxa outra perna para lá, puxa um braço para cá, puxa um braço para lá e vai alongando. Muito da técnica do Pilates, das academias de Pilates, que Joseph Pilates criou, são baseados em fisioterapia e alongamentos na cama. Ele fazia nas macas para os soldados. Então agora nós podemos fazer na cama. Então você pode fazer, né? Você que está me escutando, me assistindo, vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para academia, eu não tenho dinheiro aí para fisioterapeuta, eu não tenho dinheiro para ter um personal, mas nós podemos fazer muita coisa em casa, tá? Dá para fazer muita coisa em casa. Então, ao invés de ficar aí esperando o tempo passar aí na televisão, vendo bobagem, programa sensacionalista, ou no celular, vendo aí desgraça alheia e fofoca alheia, então botem no Google exemplos de alongamento para se fazer em casa, né? Então, e você pode até botar uma frase tipo assim, eu tenho 60 anos, preciso de alongamentos para ser feito em casa. E ele vai te dar uma série de alongamentos relacionados conforme a idade, né? Claro, porque tem pessoas que são jovens, tipo 20, 30 anos, que não tem tanto problema de flexibilidade, né? Não tem tanto encurtamento como a gente chama. E à medida que a gente vai ficando sedentário, não vai fazendo exercício, a gente vai ficando duro. E fica duro, né? Então por isso que a gente precisa fazer alongamentos, bastante alongamentos para melhorar a flexibilidade. E um exemplo disso muito bom é hidroginástica. Cruz Alta tem 3 pontos, de hidroginástica, né? Por eles serem privativos, eu não vou citar os nomes, né? Senão vou dizer que eu estou fazendo propaganda, né? Então,
nós temos 3 piscinas privativas em Cruz Alta, muito legal, o pessoal trabalha direitinho, são excelentes profissionais, né, do ramo. Tem uma das academias aqui em Cruz Alta que tem piscina há muito tempo, eles têm muita experiência, são muito legais, né? E tem 2 novas academias e uma recém-inaugurada, reformatada, reformulada, que está enorme, que está muito bom, que você pode fazer lá na hidroginástica, que ao meu ver é um dos melhores que tem. Mas se você não tem tempo, acha que não tem dinheiro para fazer hidroginástica, faz alongamento em casa. E é fundamental. Quanto mais parado, pior. Quanto mais sedentário, pior. Tá? Então, por isso que é importante fazer exercício físico que envolva uma parte muscular, uma parte aeróbica e uma parte de flexibilidade, alongamento, que é bem importante, que é muito, muito importante. É fundamental. Quem tem fibromialgia tem que fazer exercício, tomando remédio para dor, que o médico vai indicar, né? E isso aí já resolve boa parte para ter uma vida melhor. E se você acha que tem ou não fibromialgia e está na dúvida, onde que você vai consultar? No teu médico da ESF. Ele tem condições plenas de fazer o diagnóstico, o nosso médico da ESF. Converse com o seu agente comunitário, converse aí com os seus técnicos de enfermagem do seu postinho, ou da sua enfermeira do seu postinho, ou com o seu médico da ESF, para você ver se de fato você tem ou não fibromialgia, o que fazer. Ele vai saber conduzir com certeza, viu, pessoal? Pessoal, Cruz Alta, assim como todas as cidades, tem as ESF, inclusive existe até programas especiais para quem tem fibromialgia, tá? Existem programas especiais de saúde para quem tem fibromialgia. Aqui em Cruz Alta tem, tá? Programas especiais. Eu, quando fui vereador, fiz um projeto de indicação aí para quem tem fibromialgia, tem aí programas especiais justamente para dar os remédios, fisioterapia, né? Indicar ali hidroginástica, ou academia ao ar livre, ou então ginástica em grupos nas ESFs, que tem esse recurso, tem, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse recurso pelo SUS, e tem sim, então pode se fazer, tá certo, pessoal? Isso aí é muito interessante. Então, repetindo assim, ali que a dona Solene e o seu Valcir me perguntaram o tratamento. Então, assim, antes de mais nada, tá? Fazer exercício. Se você tem muita ansiedade ou depressão, tratar a ansiedade, tratar a depressão. Por quê? A ansiedade e a depressão pioram a dor, e a dor piora a ansiedade e depressão. Então, para quem tem ansiedade, tratar; para quem tem a depressão, tratar. E a gente trata no postinho, sem problema nenhum, tá? Existe esse recurso, sim, tá? Nós podemos tratar tranquilo no nosso postinho, sem problema nenhum, tá? Então, exercício físico, tratar a ansiedade, tratar a depressão, e claro que quem bebe, diminuir a bebida; para quem fumar, parar de fumar, tá certo? Isso aí é excelente, esse exercício, certo, pessoal? E também é bem importante que a pessoa regule o sono. É muito importante que a pessoa regule o sono. Então, não leve problemas para dormir, né? Tem muita gente que adora levar problema para dormir. Então a pessoa vai deitar e fica lá: mas eu esqueci de lavar aquela roupa, mas não deu certo aquele feijão, amanhã tem que pagar aquele boleto, porque não sei o quê, porque a vizinha está me devendo isso, eu não entreguei aquilo lá. Então a gente sempre leva problemas para dormir. Não leve problema nenhum para dormir. Dormir é para dormir, não leve nada. Faça como a gente chama de higiene mental para dormir. Tirar todo e qualquer, né? Tirar pensamentos da mente para a gente dormir, para deixar o cérebro dormir. Se a tua mente, se o teu eu, a tua mente fica ativada, pensando, conversando consigo mesmo, não deixa o cérebro dormir. E o cérebro precisa dormir, tá, pessoal? É uma máquina que precisa dormir, certo, pessoal? Vamos ver aqui, então, o tratamento é esse. Nós já falamos, claro que para quem é ansioso e depressivo, uma psicoterapia é super fundamental. Fazer uma psicoterapia, resolver seus problemas psíquicos, né? Trabalhar consigo mesmo, né? E o que eu tenho para dizer para vocês é que não há cura
definitiva, mas há controle, dá para controlar bastante, viu? Que dá para controlar, sim, tá? Com uma abordagem multidisciplinar, o médico da SF, o reumatologista quando necessário, o psiquiatra quando necessário, né? Uma psicóloga quando necessário, né? Uma enfermeira quando necessário, é possível reduzir significativamente a dor, né? E melhorar a qualidade de vida, fazendo exercício físico, como eu falei, né? Melhorando a ansiedade e depressão, não fumando, bebendo com moderação, né? Isso é uma coisa bem importante. E um grande resumão, que o meu horário já terminou, a Ana está aqui, é que a fibromialgia não aparece nos exames, tá bom? Mas aparece na vida da pessoa, de 5% da população, mais ou menos 3 mil cruzaltenses têm fibromialgia. Não é pouco, viu? Não é pouco. É uma dor invisível, não é imaginário, não é frescura, tá? Não é coisa de mimado, né? Como muita gente acha que é. O tratamento começa pelo bom entendimento, aceitação, entendimento da família. A família também tem que entender que a pessoa portadora de fibromialgia, ela sofre, sim, sofre bastante, tem que ter esse entendimento, tá bom? E que exige aí um acompanhamento interdisciplinar continuamente. E se você se tratando, se cuidando, você pode diminuir bastante as dores e ter uma vida boa, uma vida muito boa. Certo, pessoal? Eu já estou aí com o meu tempo aí encerrado, né? Quero deixar aí uma boa semana para todo mundo, com muita paz, muita luz, e até semana que vem. Semana que vem eu vou adiantar aqui, vou fazer um spoiler, como o pessoal gosta de falar, né? Nós vamos falar a pedido do pessoal a doença de Parkinson, porque muita gente confunde a doença de Alzheimer com a doença de Parkinson, aquela doença que deixa as mãos treme, tá? A doença de Parkinson, nós vamos conversar. Então não percam, né? Na próxima semana, a doença de Parkinson, Fala Doutor, fui embora, tchau!